Boa noite, gente. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa terceira reunião prática, Atitude e Formalismo da Prece. A Marlene vai fazer para a gente a exposição. Depois a gente vai subir para as salas. As salas estão numeradas, igual a gente fez no estudo. O número na mão de vocês correspondem ao número da sala. Um aqui na cozinha, de 2 a 6 lá em cima. Aí a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez de relaxamento, de concentração, só que na sala, fazendo grupos menores, certo? Mas antes disso, a Líbia vai fazer uma leitura para a gente. Tá bom. Boa noite, gente. Em serviço mediúnico. Se abraçaste a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasita destruidor. Agente sutil assume formas diversas na construção espiritual. O princípio tem o caráter avassalante de uma infestação como a sarna. É a requisição prodigiosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesma, não veem o mérito dos outros, não reconhecem o direito dos outros, não observam a aspiração dos outros, não admitem a necessidade dos outros. Fascinadas pelos objetivos pomposos, caminham enceguecidas da razão, como alineados mentais. A fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento. Sem qualquer recurso para receberem o remédio moral da ponderação, e muito menos o ataque da crítica, os doentes desta espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Descrendo sistematicamente a utilidade daqueles que o cercam, acaba descrendo da utilidade que lhes é própria. Dizem-se, então, perseguidos e desanimados. Proclamam-se vacilantes e infelizes, e fogem do serviço, como quem corre do perigo iminente, descansando, por fim, no museu das promessas frustradas. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição da mais alta na escola do mundo. E lembremo-nos de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médiuns para a obra do bem, para a execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe maior do que o outro, nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Este tem a palavra que educa, aquele não se alivia, e aquele outro a pena que consola. Este traz a oração que revela, aquele transporta a mensagem que reanima, e aquele outro mostra a força que restaura. Usa, pois, tuas faculdades mediúnicas como empréstimo de bondade íntima, para que o orgulho não te assalte. E recorda que Jesus, o medianeiro divino das circunstâncias, alguma requisitou a admiração dos maiores do seu tempo, e assim passou entre os homens, amparado e compreendendo, ajudando e servindo. E se houvesse um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os celebres da angústia e alimentando a turba faminta, oferecendo amor puro aos enfermos sem nome e entendendo a esperança aos que vieram sem lar. Assim seja.
Então vamos serenar, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a eles mais esse dia, mais essa oportunidade, agradecendo aos mentores espirituais todo o amparo, todo o preparo dessa reunião, que ela se desenvolva em paz e harmonia, Senhor, que assim seja. Vamos subir então para as salas? Não, pera um pouquinho. Ah, Marlene. Ah, você vai falar. Esqueci de você, bem. Tá bom. Tá ótimo. Não, tá bom. Isso que é para baixar mais. Olha o que esse povo faz comigo, gente. Bom, boa noite aos que eu não cumprimentei ainda. Nós agora vamos estudar hoje e na próxima terça sobre a prece, né? E hoje em especial é a atitude e formalismo da prece. Então esta é uma questão que às vezes na doutrina espírita, entre os espíritas naturalmente, algumas pessoas dizem assim, nem precisava fazer a prece, né? Porque vocês observam que sempre nós iniciamos as reuniões e encerramos com uma prece. Existem algumas pessoas no movimento espírita que às vezes falam, não precisava fazer a prece, isso é um formalismo, né? Isso pode ser que ela seja feita como um formalismo, mas não deveria ser, né? Na realidade, quando nós fazemos a prece, não é só aqui nessa casa, muitas casas espíritas, e nós sabemos de outros agrupamentos de pessoas espíritas que às vezes eles não fazem uma prece, mas podem iniciar com uma música, isso não importa. O importante é que a prece ela tem, vamos dizer assim, o condom naquele momento de harmonizar os pensamentos. Também pode ser que não, né? Vai depender das pessoas, mas pelo menos é aquela tentativa de harmonizar os pensamentos do grupo, de colocar mais ou menos todos naquele mesmo lugar. Olha, agora nós vamos buscar uma sintonia com a equipe espiritual, com Jesus, com Deus, e vamos estar juntos, né? Mas há algumas coisas a ponderar, então, sobre a prece. Neste item, nessa reflexão que nós faremos hoje, que é a atitude e formalismo da prece, nós vamos entender, primeiro, que a prece ela é universal. E ela existe de todos os tempos. Desde os povos mais selvagens até o civilizado, há uma necessidade do ser de se voltar a um ser superior. Lembrando que vai variar, né? Dependendo da cultura, dependendo das pessoas, esse ser pode ser ou Jeová, ou Maomé, ou Deus, ou na época dos nossos selvagens, né? O Deus da chuva, mas nós verificamos que é uma necessidade do espírito se voltar, principalmente no momento, às vezes, de aflição, ou de dor, ou às vezes de muita alegria, de voltar para esse ser superior. Então, não é uma criação, vamos dizer assim, das religiões. Porque nós observamos essa volta da criatura, essa reverência da criatura ao Criador, até entre os povos primitivos. Claro que eles fazem ou faziam diferente do que os civilizados, né, entre aspas, aí fazem. Mas o importante é que sempre a criatura teve vontade, teve essa necessidade de voltar para o Criador, né? Mas algumas pessoas, elas dizem assim, para que fazer prece? Para que fazer prece? Se Deus é que dirige tudo, e Ele sabe de tudo, Ele sabe das nossas necessidades, Ele criou as suas leis são imutáveis, então eu não preciso fazer prece para pedir nada, porque Deus já sabe de tudo. Para que eu vou pedir? Se Deus sabe, não vai revogar. É claro que nós vamos verificar que tipo de prece nós vamos fazer, né? E que quando nós vamos orar, nós não vamos pedir para que Deus mude as suas leis.
nem para que as coisas aconteçam como nós queiramos que elas aconteçam. A prece ela tem que ter uma dimensão maior. Pelo menos o espírita, ele precisa enxergar a prece numa dimensão mais ampla do que alguém que está orando para que Deus satisfaça a sua própria vontade, a sua da pessoa que ora, né? Então, é preciso orar sim. Independente de Deus saber de tudo que nós necessitamos, é preciso orar, né? Outras pessoas dizem assim, isso é um misticismo, né? Sempre começar uma oração com uma prece, isso é uma superstição, para que ficar fazendo isto? Não, é claro que se você fizer isso mecanicamente, ela vai ser um ato puramente místico. Mas nós estamos buscando entender a prece como uma elevação de alma, como uma elevação espiritual. E Kardec, ele deixa muito claro isso em vários dos seus escritos que nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, em vários artigos da Revista Espírita que Kardec escrevia na época. Por quê? O que Kardec dizia? Ele não queria que a doutrina espírita tivesse o caráter de religião das religiões convencionais da época. Tanto é que ele dizia assim, nós já até estudamos isso aqui, né, nas primeiras aulas. Se for para a doutrina espírita seguir esses dogmas, essas convenções das outras religiões, então eu prefiro que ela não seja uma religião. Mas, se nós formos verificar que a religião é aquele momento, aquela busca da criatura para o Criador, e entre as criaturas que haja fraternidade, que haja elevação de pensamento, então eu me orgulho, sim, de que a doutrina espírita seja uma religião. Então, por que eu estou dizendo isto? Porque, para nós espíritas, a prece, ela não pode ser mecânica. Sabe, aquela prece, e a pessoa está olhando para o outro lado, ou mesmo que ela feche os olhos, ela não está buscando a interiorização e elevação da alma, então realmente essa prece não tem significado. Fazer as preces assim e não fazer, é preferível realmente que nós não façamos. Mas que com a prece nós conseguimos esta sintonia com o Criador, com os espíritos amigos, quando nós estamos numa instituição, né, que nós vamos conseguir a sintonia com os espíritos que dirigem no âmbito espiritual aquela instituição, isso é inegável e portanto, então, é importante fazer, né? E a prece, ela tem uma fundamentação teórica, se nós formos observar. Ela não é algo milagroso. Porque quando nós oramos, nós estamos acionando, através do nosso pensamento, a nossa vontade. Que seja um pedido, que seja um agradecimento, né, que já agora mesmo eu adentro nessa parte. Ou uma maneira de nós expressarmos o nosso amor ao nosso Criador. Então, quando nós manifestamos essa vontade, o nosso pensamento, ele vai ser direcionado através do fluido cósmico universal, que é esse elemento primitivo que nós já estudamos. Então, esse pensamento vai ser irradiado para onde nós dirigimos. Assim como nós captamos o som, nós captamos a imagem através das ondas, ou pelo nosso rádio, ou pela TV, ou pela internet, né, como já comentamos aqui, nós não estamos vendo tudo isto. Imagine o pensamento, onde ele é capaz de chegar. Então, quando nós entendemos isso, a prece deixa de ter aquele caráter, vamos dizer assim, milagroso. É só nas igrejas, nos templos religiosos que se ora e acontece. Não, ela tem essa fundamentação. E onde é, então, que nós devemos orar? Em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele diz assim, quando fores orar, mais ou menos assim, recolha-se no teu aposento e ore em secreto.
E não faça como os gentios, não diga muitas palavras. Então, aqui, só aí, nós já temos 3 coisas muito importantes. Entrar no aposento é entrar na nossa intimidade. Não quer dizer que eu tenho que entrar no meu quarto e fechar para orar. Ele disse metaforicamente, é entrar na nossa intimidade, no nosso recolhimento. E em secreto, por quê? Porque não é necessário que os outros saibam que eu esteja orando. Embora possamos também orar em grupo, né? E diz, não precisa falar muito, olha que interessante. Porque o que vai contar é a ação positiva do nosso pensamento. E aí nós podemos nos lembrar, né, daquela história que é muito comentada, que talvez vocês já conheçam, mas que eu acho assim, interessantíssima, do Benedito, né, que a igreja chama de São Benedito, porque realmente foi um homem que dedicou a sua vida, assim, entre aspas, em santidade, né? A santidade a gente sabe que não tem aqui na Terra ainda, mas um espírito de uma elevação espiritual muito grande. E que ele servia na igreja como cozinheiro. E ele via as pessoas da igreja, né, orando aquelas preces maravilhosas, e ele não sabia. Então, ele só chegava diante das imagens e dizia assim, ou dentro, né, em secreto para ele mesmo, Deus, o dito está aqui. E era a prece dele, mas de uma elevação espiritual tamanha, que, vamos dizer assim, irradiava de luz. Porque com isso, o que ele estava querendo dizer? Eu tenho fé, eu creio em Deus. E eu estou, vamos dizer, acessível e disponível nessa sintonia com o cosmos. Então, ele dizia só isso. Como nós ainda estamos muito distantes, né, desse espírito, nós temos que aprender alguns elementos básicos. Primeiro, a prece ela pode ser feita individual ou em grupo, né? Quando nós estamos aqui, nós oramos em grupo, mas não significa que às vezes a pessoa está fazendo a prece aqui e cada um está buscando a sua maneira de orar. Não precisa exatamente seguir a fala do outro, porque às vezes nem dá mesmo, né? Às vezes o outro está falando algumas coisas que nem tem muito significado para a alma do outro. Então, o importante é cada um no seu recolhimento se dirigir ao Pai conforme crê, conforme acha que deve ser. E o Espiritismo, ele é desprovido de todos os aparatos, de todos os significados exteriores. Porque a prece é essencialmente espiritual e interna. Então, nós não precisamos fazer nada de externo para nós orarmos. Alguém pode dizer, mas eu já vi que todos os espíritos, quando vão orar, fecham os olhos. Pode fechar, mas não precisa. Não precisa. Eu posso olhar com os olhos bem abertos. As pessoas colocam a mão assim. Porque querem, não precisa. Não precisa colocar a mão em lugar nenhum. Bom, em algum lugar a gente vai colocar, lógico que elas existem, né? Em algum lugar nós temos que colocar. Mas não existe nenhuma forma, preciso fazer assim ou de outra forma. Mas eu já vi o Chico fazendo assim, já vi o Divaldo. Cada um faz do seu jeito. Preciso levantar para orar? E eu pergunto, para quê? Então eu posso orar? Pode orar sentado do jeito que você quiser. Cada um vai buscar a sua melhor forma de orar. É como ele se sente bem. Não existe regras formais para nós orarmos, a não ser a da nossa interiorização, do nosso recolhimento interno, buscando essa elevação de alma. Isso sim existe, né? Então, não dá para nós falarmos assim, vamos tirar a prece, porque falar que vai tirar a prece de alguém é mesmo que tirar um suporte daquilo que a pessoa tem de mais precioso nos momentos das adversidades. Porque a hora que você está mais doída, mais sofrida,
é que você fala assim, o que eu vou fazer? A prece, ela vai ajudar. Ela vai resolver os nossos problemas? Ela vai tirar as nossas dificuldades? É claro que não. Espírita nenhum pode prometer isso para ninguém, né? Por quê? Mas ela vai dar um caminho. Então, no Evangelho diz assim, tem um exemplo que eu acho muito significativo. A pessoa está num deserto, sedenta, e ela ora. Não vai aparecer uma mina ali na hora. E nenhum anjo falar assim, se você andar mais tantos passos, você vai encontrar água. Mas é como se ela pode ser, né, se essa prece for um momento de elevação mesmo, ela vai ter uma intuição para buscar tal caminho onde ela encontrará água. Porque é claro que sempre os espíritos pedem de nós, e quando nós falamos dos espíritos aí, sempre são os mensageiros divinos, a nossa ação, a nossa dinâmica, o nosso trabalho. Porque ele não nos ajuda como as fadas, né, nos contos de fado. Vem e fala, resolve o seu problema. Você é uma gata borralheira, vai virar uma princesa. Você vai encontrar seu príncipe. Isso não existe. Todos nós, nas nossas conquistas, nós precisamos do nosso trabalho, do nosso esforço. Mas a prece, ela realmente traz um lenitivo para as nossas almas. E você pode orar em qualquer lugar. Então, eu posso orar na rua? Pode. Preciso parar? Não. Se eu estou caminhando, às vezes eu vejo uma situação difícil. Vamos supor, né? Um exemplo, nós estamos no trânsito, aí eu percebo um outro acidente, eu sei que aquelas pessoas estão em sofrimento. Basta um pensamento, não vou parar e fechar os olhos ali no trânsito, senão vai ser outro acidente. Mas eu vou elevar o meu pensamento, olha, que aquela pessoa seja socorrida, né? Que seu anjo guardião possa acessá-la, um espírito amigo, que tudo transcorra bem, pronto. É um pensamento rápido, isto é uma oração. Porque, e principalmente nós, né, os ocidentais, que nós somos muito voltados para o exterior, se nós formos ficar fazendo preces muito longas, nós vamos acabar só falando e não sintonizando, né? Fazendo prece, prestando atenção em outras coisas. Daí, às vezes é melhor fazer preces mais curtas, mas que tenham significados, né? Então, o valor da prece, claro que ele não está nem na quantidade de palavras, nem em palavras bonitas. Porque se a pessoa fala uma palavra bonita, porque realmente aquilo para ela tem um significado, maravilha, né? Mas se o outro vai repetir aquela palavra que o outro falou, mas para ele não tem significado nenhum, de que adianta isso? Então, cada um tem que buscar o seu jeito, né? A sua maneira. E as atitudes exteriores nada valem. De preferência que nós não tenhamos nenhuma convenção. Porque, às vezes, nós começamos mesmo a repetir algumas atitudes, e aí o outro que não sabe fala, eu vejo lá o presidente do centro faz assim, eu vou fazer assim também, que tem que ser assim. Uma vez eu escutei uma pessoa falando, falei, gente, olha como tem que prestar atenção. Olha, na hora de dar o passe, a pessoa dizia, tem que fazer tal coisa, que eu nem vou falar para vocês. Eu falei, mas por que você está falando isso? Porque uma vez eu vi o Chico fazendo isso. Falei, gente, às vezes o Chico naquele momento fez aquilo. Mas você leu isso? O Chico escreveu isso? Não. Você já ouviu o Chico falar isso? Não. Então, meu filho, só porque você viu ele fazendo alguma coisa? Quantas atitudes, né, que ele fez naquela mesma situação e ele deve ter feito de maneiras diferentes. Então, nós não precisamos preocupar com as fórmulas. Na doutrina espírita, nós até temos no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das preces, alguns modelos. Né? Kardec apresenta alguns modelos, mas não para que nós decoremos, em absoluto, mas mais para a nossa reflexão. Então, ele apresenta alguns modelos para um desencarnado, né? Para um espírito que acaba de reencarnar, para uma pessoa que está em agonia. E ele dá alguns modelos, mas isso não significa que nós devemos decorar aquilo. Você pode ler, fazer as suas reflexões, e cada vez que você vai fazer a sua prece, você elabora de uma forma, né? Aí é que está. Porque quando nós não repetimos o modelo,
é melhor, porque aí você realmente vai pensar sobre o que você está falando. E aí a sua prece vai ter significado. A prece ela tem 3 objetivos. Nós podemos orar para pedir, e Jesus mesmo nos disse, né? Pedi e obtereis. Então, nós podemos pedir, sim. Mas, quando nós formos pedir, nós temos que pedir com humildade. Sempre aquilo que for melhor para nós. E quem é que sabe o que é melhor para nós? Nós costumamos falar que somos nós mesmos, né? Mas, às vezes, nem nós sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus sabe. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, vamos sempre pedir, olha, eu penso que nesse momento melhor para mim é isso, mas eu acredito na paternidade divina e sei que Deus não desampara ninguém. E peço que aquilo que for melhor para mim aconteça, né? Esse é sempre um pedido que nós devemos fazer. Claro que eu vou falar aqui até desnecessário. Não vamos pedir coisas materiais. Porque se a oração é uma comunhão com Deus no âmbito da espiritualidade, as coisas materiais são conquistas nossas aqui. E que poderão vir por acréscimo divino na medida do nosso próprio trabalho. Se eu tenho muita vontade de ter um carro X, posso nem pensar em fazer uma oração pedindo isso a Deus. Né? Concordam? Isso que eu estou falando, eu acho que é até desnecessário. Nós vamos também orar para agradecer, porque sempre que pedimos, nós precisamos agradecer. Vindo a resposta que veio, né? Às vezes não era bem a que nós queríamos, mas se Deus é nosso Pai e nos criou num ato de amor, é porque Ele nos ama e sabe o que é bom para nós, e nós precisamos confiar nisso e agradecer. E ainda tem a prece de louvor, né? Às vezes as pessoas falam, prece de louvor, o que é isso? Vou ficar louvando a Deus? Não. Se nós admiramos, por exemplo, eu pelo menos entendo assim, eu acho que tem outras leituras sobre isso. Você está caminhando aqui pelas ruas de Franca e vê um ipê, né? Lindo, os nossos ipês estão tão floridos e bonitos, e você olha e admira, é uma louvação que você faz a Deus. E essa é uma prece de louvor, de gratidão. Porque se a prece não tem nenhum formalismo, sempre que nós admiramos e respeitamos e valorizamos as obras divinas, essa é uma prece de louvor, né? E a prece sempre deve ser dirigida a Deus, a Jesus. Porque é lógico que Ele, através dos mensageiros, ou dos mentores da casa que nós trabalhamos, ou do espírito que nós chamamos de anjo guardião, ou dos espíritos familiares nossos que já estão na espiritualidade, eles vão nos socorrer, mas é sempre com a concessão divina. Para evitarmos de começarmos a orar, às vezes, por espíritos que nós conhecemos, existem pessoas... Talvez todos vocês conheçam alguém assim. Eu oro para fulano. Às vezes é um parente que desencarnou e a pessoa julga que aquele parente já está podendo interceder por nós. E às vezes não, quase sempre não. Então, não vamos orar por essas criaturas porque nós não sabemos. Então, podemos orar por elas, mas não pedir, né, que elas intercedam por nós. Sempre o nosso pedido deve ser a Deus, e Ele, naturalmente, vai enviar os seus mensageiros para que possam nos socorrer. E na próxima terça-feira nós falaremos mais um pouquinho sobre a prece. Por enquanto, fica esse recado.